Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Certinho, é isso aí. Então, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o sistema defensivo 3-3 no handebol que está presente aqui nesse quadro. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Igor. Eu vou falar sobre o sistema defensivo 3-3 e como funciona um sistema defensivo em geral. Logo após, teremos o Gabriel falando sobre os pontos negativos desse sistema defensivo. Após o Gabriel, teremos o Hugo falando sobre os pontos positivos desse sistema, juntamente com as posições corretas de cada jogador dentro desse sistema. Então é isso, pessoal. Eu vou largar um vídeo aí para vocês. Deem uma olhada aí o que vocês conseguem visualizar, comparar com esse quadro que eu lancei aqui para vocês. Vejam a semelhança que tem, peguem suas dúvidas, anotem. Logo após nossa aula vai ser liberado para vocês tirarem as dúvidas. Então é isso, pessoal. Volto já com vocês logo após o vídeo, fechou? Valeu! Opa, pessoal, e aí, beleza? O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Adotaram suas dúvidas? Então, essas dúvidas, guardem bem elas no final do vídeo. Vamos dar um tempinho pra gente discutir e tirar essas dúvidas de vocês, fechou? Então, vou começar explicando para vocês o que é um sistema defensivo 3-3, certo? Que está aqui atrás. Mas, primeiramente, a gente não deve começar a explicar o sistema defensivo 3-3 sem ao menos saber o que é um sistema defensivo. Um sistema defensivo é simplesmente a organização dos jogadores em quadra com o objetivo de dificultar a ação ofensiva da equipe adversária. Ou seja, uma organização tática dos seus jogadores com o objetivo de dificultar o chute ao gol dos adversários dentro de uma ação defensiva. Então, pessoal, outra coisa que a gente deve citar também, a parte D. Nós temos duas linhas defensivas, geralmente, pelo menos nesse sistema aqui, no sistema 3-3, nós temos duas linhas de defesa. A primeira linha pelos pivôs, que ficam dentro da linha dos 6 metros. Dentro da linha dos 6 metros, que é onde ocorre a maioria dos chutes ao gol. É ali onde ocorre o maior impacto, os maiores lances do jogo. A maioria acontece nesse espaço aí. Logo após, nós temos a segunda linha, que fica ali na linha dos 9 metros, a segunda linha dos defensores, fica ali na linha dos 9 metros, que é onde geralmente é cobrada as faltas, a maioria das faltas são cobradas ali. Então, pessoal, depois de falar sobre as linhas defensivas, nós temos que falar sobre as posições defensivas. Então, vamos falar agora, vamos começar sobre a posição número 1, que é onde tem aqui marcado os jogadores E1 e D1, os primeiros jogadores defensivos. Eles são responsáveis por defender os chutes nessa região aqui e nessa região aqui, geralmente efetuado pelos pontas adversários. Nós temos a segunda posição ali defensiva, nós temos o D2 e o E2, que são responsáveis pelos chutes que são executados ali, são responsáveis por defender esses chutes executados nessa região, que geralmente são os armadores esquerdo e direito, e os pontas às vezes que voltam um pouquinho para realizar os chutes nessas duas áreas aqui. Terceira posição é dos terceiros jogadores, conhecidos também como bases, porque eles são a base realmente da defesa, os pilares. O D3 e o E3, eles são responsáveis por marcar a maioria dos chutes centralizados, que é onde o adversário tem o maior ângulo do gol para efetuar o chute. Agora vamos falar do sistema defensivo por zona. Nele temos características marcantes, como a utilização constante do contato corporal. O controle das movimentações adversárias também é uma delas. E tem como objetivo principal a interceptação dos atacantes.
Os sistemas de defesa por zona, nós temos 5. Dentre eles nós temos o 3-3, colocado aqui. Temos o 3-2-1, que é quando esse jogador estaria um pouquinho mais à frente. O 4-2, quando temos 4 jogadores dentro da linha de 6 metros e 2 fora. O 5-1, 5 jogadores dentro da linha dos 6 metros e 1 dos 9 metros. E o 6-0, que é quando os jogadores estão todos posicionados na linha dos 6 metros. Então, pessoal, agora chegamos no sistema 3-3, que ele é muito utilizado quando o jogo está no final, assim, e os jogadores têm que dar um jeito de buscar o placar, por exemplo. Tem que buscar o placar e botar pressão no time adversário. Então, assim, ó, ele é muito arriscado por conta que ele abre espaço da infiltração aqui, ó. Vou pegar uma caneta rapidinho. Ele abre espaço da infiltração aqui, ó. Aqui e por aqui. Por quê? Se um jogador puxar com a bola aqui, esse marcador vai vir pra cá. Esse aqui pode, outro jogador adversário pode vir aqui e realizar o arremesso. Então as infiltrações ficam muito abertas nessa área. Então esse é um ponto que vai ser citado novamente depois. E nós temos também que nossos defensores sejam muito rápidos e com um físico espetacular, pois com a marcação sob pressão lá em cima, a marcação muito alta nesse caso, exige muito do físico dos atletas. Então o desgaste físico deles é maior. E tem como objetivo esse sistema dificultar os arremessos de média e longa distância. Um pouquinho depois da linha dos 9 metros e um pouquinho antes da linha dos 9 metros. E essa formação também do sistema 3-3 é utilizada para o contra-ataque rápido. Por isso eu comentei antes ali que os times usam para buscar placar. No final do jogo tem que buscar placar. Quando os caras executar, a equipe adversária executar o chute, se errarem eles vão rapidamente fazer o contra-ataque, pois os jogadores já estão mais próximos da quadra adversária. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje, minha parte, ficou por aí. Agora vou dar a palavra para vocês do Gabriel Fischer, que vai falar um pouquinho sobre os pontos negativos desse sistema que eu acabei de falar para vocês. Fechou, moçada? Valeu, abraço. Muito obrigado pela tua apresentação, Igor. Então eu vou dar continuidade aqui no trabalho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Fischer e eu vou falar sobre as desvantagens do sistema 3-3 do handebol de defesa. Ele pode ser considerado o sistema de defesa por zona mais arriscado, vamos dizer assim, pois ele proporciona muitas situações de jogadores 1 contra 1 e também por abrir muita linha de área do goleiro. Ele tem o objetivo de neutralizar equipes que têm bons arremessadores de 9 metros. Sendo assim, esse sistema é ineficiente contra equipes bem organizadas taticamente, pois ele pode facilitar infiltrações da equipe adversária. Ele também precisa ser muito bem treinado, pois ele parte do princípio de cobertura e de responsabilidade mútua dos espaços livres. Ou seja, os atletas da defesa precisam cobrir um ao outro, onde o atleta do ataque for. Então, precisa ser muito bem treinado, pois pode confundir bastante os defensores nesse sistema de defesa por zona. E como foi dito anteriormente, por abrir muito a área de linha do goleiro, esse sistema facilita muito o arremesso de 6 metros dos jogadores de ataque da equipe adversária. Ele também se torna muito frágil quando a equipe adversária joga com 2 pivôs, seja do início do jogo ou o treinador faz alguma substituição no meio. Ele exige muita força física dos jogadores de defesa. Portanto, pois exigir tanta força física, os jogadores devem estar bem preparados fisicamente e para uma sobrecarga de funções em cada posição da defesa. A tática e técnica dos jogadores também devem estar apuradas,
é muito fácil de confundir os defensores que estarão atuando nesse sistema de defesa, pois há muita troca de posição. Como é uma marcação por zona, se um jogador ultrapassar a linha de um outro jogador, já entra na marcação de outro jogador, então é muito fácil de confundir os atletas. Sendo assim, esse sistema pode sofrer variações durante sua execução, indo para um 4-2, um 3-2-1 ou um 5-1. Ele geralmente não é utilizado por muito tempo durante o jogo. O treinador ele escolhe geralmente esse sistema quando precisa recuperar muito rápido a bola, quando precisa pressionar muito o adversário. Bom, pessoal, essa foi a minha parte sobre as desvantagens do sistema 3-3 de defesa por zona do handebol. E agora o Hugo vai dar continuidade à apresentação para vocês. Boa noite, meu nome é Hugo. Vou falar sobre o sistema 3-3 de handebol, um pouquinho sobre a posição dos jogadores e um pouquinho sobre os pontos positivos desse sistema. Ele é um sistema defensivo que se torna ofensivo pelo fato de 3 jogadores permanecerem na primeira linha e 3 jogadores na segunda linha. Ele é um sistema que conta com 3 pivôs, né? Um sistema muito utilizado quando a gente quer forçar o contra-ataque, né? Como são 3 jogadores adiantados e 3 jogadores atrás na segunda linha, ele ajuda na retomada da bola, né? Na roubada de bola no meio de campo ali, e ocasionalmente ocorre o contra-ataque. Ele facilita muito nessa parte. Ele é um sistema que dificulta a movimentação de seus adversários. Ele dificulta com que os adversários passem no meio de campo em direção ao gol. Ele não, com ou sem a bola, os jogadores com ou sem a bola, há essa dificuldade deles de passarem pela linha do meio de campo até o gol defensivo. Ele dificulta muito o arremesso de média e longa distância, e também a movimentação dos armadores de ataque com a bola. Ele dificulta o passe. Ele é um sistema bem ofensivo, como eu já havia explicado para vocês, e é onde consequentemente os jogadores adversários têm uma certa dificuldade entre passar a bola entre eles e entre se infiltrar no campo adversário. E eu acho que é isso. Eu desejo para vocês uma boa noite, e qualquer dúvida a gente está aí para tirar a dúvida de vocês. Valeu!